Oi, pessoal, tudo Oi, bem? gente, como é que vocês estão? Meu nome é Duda. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Manacast. Eu me chamo Felipe. A gente tá aqui num episódio muito especial, mas antes da gente começar, já quero te convidar a fazer a assinatura da lição, que é uma coisa muito importante, é um manual que a gente tem aqui pra nos ajudar. Isso, é o nosso alimento diário, né? Assim como a gente se alimenta no nosso dia a dia, a gente vai estar se alimentando também da palavra de Deus, né? Exatamente, nos ajuda a entender até melhor o que a Bíblia tá dizendo e também tem um apoio, como já foi falado em episódios anteriores, de comentários bíblicos da Ellen White. Então faça sua assinatura porque é muito importante. E se você já tem sua lição, pega ela aqui, pega um caderninho pra acompanhar com a gente. Siga mais. E, como todo episódio, a gente tem um convidado super especial. E nós iremos apresentar aqui o nosso convidado hoje. Seja muito bem-vinda, Emily. Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito feliz e empolgada aí pela nossa conversa e bate-papo. Fala um pouquinho pra gente sobre você. Então, meu nome é Emily, eu sou psicóloga e trabalho com adolescentes, jovens, na clínica também. Sou casada, sou adventista de berço, então tenho 28 anos, né? É o tempo que eu estou na igreja, ali no convívio, com as experiências. E é isso. Ai, que Acho bom. que é isso. Tem Legal. alguma pergunta? E hoje o nosso título do nosso episódio, Emily, a gente vai falar sobre o traidor, né? Que título assim impactante, né? O traidor, logo Sim. de cara. É um título bem forte, né? A gente sabe que Jesus estava ali com seus discípulos. Jesus agora inaugura a Santa Ceia, né? Uma nova cerimônia, a qual Jesus vai apresentar o pão que representa o corpo de Cristo, o suco que vai representar o sangue de Jesus. Só que no meio dessa cerimônia, que deveria ser perfeita, porque é um marco tão importante para o cristianismo, ao qual nós estamos celebrando a morte de Jesus, acontece algo assim. Jesus fala, tem um traidor no meio entre vocês. Aí todo mundo fica assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Todo mundo andava unido com Jesus, todo mundo era amigo, discípulo, aprendia com o mestre, todo mundo amava Jesus, deixou as suas vidas para viver com Cristo. Agora Jesus está dizendo que tem um traidor no meio de nós. Imagine como os discípulos ficaram, né? Eles ficaram assim, poxa, mestre, não sou eu não. Aí já sabe o final dessa história, né? Que Judas traiu Jesus, né? Então por isso o título, né? O traidor, né? Aquele que era discípulo, que andava com Jesus, ia de trair Jesus. Então impacta bastante a nossa vida. A gente também traz a reflexão, né? Poxa, eu posso ser um discípulo, mas eu tô traindo. Será que eu tô traindo Jesus? Alguém já se fez essa pergunta assim? Será que pode ser eu? Exatamente. Você? É muito importante. E às vezes a gente julga também, né? Sim. A gente tem esse negócio de julgar às vezes. Mas eu queria já te fazer uma pergunta. O que é que você acredita que levou Judas a não aceitar Jesus inicialmente como Messias? Eu acho que o primeiro ponto, antes de falar até de Judas, é que parece que os discípulos ainda não tinham caído a ficha, né? De quem era Jesus e qual era o propósito dele. Apesar de Jesus, em toda a estadia dele e todo o momento que ele estava acompanhando os discípulos, ele ia falando sobre o propósito, sobre o que ele estava fazendo ali, era uma preparação para que eles dessem continuidade, que o reino não era aqui. Sim. Mas os discípulos meio que não entendiam muito aquilo ali, né? É tanto que Pedro o tempo todo fica tentando ali usar armas, né, artifícios para proteger Jesus. Então, Judas, ele não estava fora do contexto. Judas, ele também estava como os outros discípulos, com meio que dúvidas, com suas dúvidas. Só que Judas tinha um outro quê, que era a visão de quem ele esperava que Cristo fosse. Que Judas tinha um estereótipo. Assim como os outros queriam que esse reino fosse instaurado aqui na Terra, Judas, ele já tinha um histórico, né? A gente sabe que Judas, ele burlava ali, ele roubava ali, né, as ofertas que chegavam. Então, e quando ele fazia esses tipos de atitude, a gente entende o quê? Que era uma pessoa que estava muito envolvida ali, né, economia, com o terreno, né? Então, quando Judas, ele chega nesse momento da pergunta que você fez, eu percebo que a visão não é que ele não tinha aceitado o Cristo, mas ele não tinha aceitado o Cristo que veio salvar. Ele tinha aceitado o Cristo que ele esperava que fosse. O Cristo que ele tinha idealizado. O Cristo dos judeus, né? Do povo de Israel. Que iria tirar ali daquela situação, daquele cenário que eles se encontravam. E
E a gente também muitas vezes tem essa visão de Jesus, né? A gente cria toda aquela expectativa, né? Que Jesus ele tem que se encaixar no que Nossos eu padrões, quero, né? né? E não eu que tenho que me encaixar Sim. em Cristo, né? E Jesus todo o tempo vai mostrando, pô, esse aqui é a minha missão, só que eles não estavam querendo ver. E muitas vezes a gente não faz a mesma coisa. Jesus está mostrando o caminho, Jesus está mostrando a sua vontade, mas a gente não quer se submeter. E um dos pontos principais dessa lição que Judas tem é que Judas não queria se submeter à vontade de Deus. Ele queria que a vontade de Deus estivesse abaixo dele, né? Ele queria que fazer as suas vontades, né? Ele não estava nem aí pro que Deus e Jesus pensava, né? E a gente tem que trazer pra nossa vida, né? Como o Duda disse, né? A gente só fica julgando, né? A gente bora pegar uma lição dali, vamos aprender, né? Pô, eu preciso submeter à vontade de Deus sobre a minha vida. A vontade de Deus tem que ser a principal. Sim, com certeza. Isso é muito comum. Às vezes a gente acha que está muito distante, como você falou, mas é muito comum, porque quem é o Deus que está na minha cabeça? Qual é o Deus que eu criei? Nossa, sim. Né? Às vezes a gente está criando um Deus que está totalmente enviesado pelos nossos medos, pelas nossas crenças, pelos desejos, pelos prazeres, pelas vontades. Então Judas, ele queria um Deus que saciasse a necessidade dele. Ele precisava se sentir pertencente, ele precisava sentir que ele estava protegido. Então ele precisava de um reino e ele ia ser um dos 12, né? Um dos 12 que está ali dentro, convivendo ali como o braço direito desse rei, desse novo rei, né? Então ele estava tentando vislumbrar o que ele queria, aonde ele queria chegar naquele momento. E aí mostra o Deus que ele estava criando. Então assim, nós muitas vezes também criamos um Deus, e que às vezes não é o Deus do céu, não é o Deus da Bíblia. Mas é um Deus que eu preciso. Né? Que eu preciso. Preciso de um Deus bonzinho. Que agrade as minhas vontades. E aí eu vou me moldando. Outro tópico também, acho muito interessante, é que a gente reflete um pouquinho sobre Jesus, né? Poxa, já tinha profecias que falavam sobre Judas, né? Que alguém haveria de trair o Cristo, né? Sim. E o que que Jesus fez? Será que Jesus ficou assim a mercê, né? Pô, ele vai me trair, tudo bem. Mas a Bíblia conta, a lição também vai destrinchar que Jesus fez de tudo para salvar Judas, né? Aquela ceia, a qual Jesus estava dando mais uma oportunidade para Judas de ele se arrepender. E a gente consegue perceber o amor de Deus, né? E a lição tem uma frase aqui, diz assim, ó. Que o amor, ele é a maior marca, a maior evidência que mostra que nós realmente amamos a Deus, né? Jesus nos ensina que nós devemos amar, né? Assim como Jesus amou Judas, né? E deu uma oportunidade para ele também nos dá. Sim. E ele nos ensina, não, ame o seu próximo como a ti mesmo, né? Que na Santa Ceia Jesus ele fala sobre o amor, né? E como isso é importante. Sim. E na lição também vai falar que Jesus ele apresenta um novo conceito do amor de Deus. E tem uma parte da lição também que fala que Jesus queria que seus discípulos entendessem que a manifestação do amor em favor dos outros era a maior evidência do relacionamento que tinham com ele. Então, é muito importante que a gente também entenda que o amor que a gente tem por Deus também tem que refletir nas nossas atitudes com as pessoas, né? E uma coisa que eu também achei muito importante em relação a isso, a lição mesmo, é o desejo de ser visto, né? Muitas vezes, Judas tinha seus desejos, mas muitas vezes nós também temos. A gente tem que pensar também muito sobre por qual motivo, por exemplo. Por qual motivo eu e Felipe estamos aqui apresentando o ManaCast? Será que é porque nós queremos ser vistos? Ou será porque a gente está aqui porque Deus nos mandou? E eu acho isso muito importante, porque às vezes eu acho que isso fica confuso. Principalmente na nossa idade, né? Na adolescência. Sim. É muito fácil desviarmos do propósito que Deus tem pra gente. Muitas vezes a gente começa até com uma boa intenção. Mas depois, a gente às vezes acaba... podemos, né? Ter a tendência de desviar desse propósito que foi... primordialmente a nossa prioridade. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. E quando a gente é adolescente, eu não tô tão distante assim da minha fase da adolescência, é tudo tão intenso, né? É tudo tão avassalador na adolescência que às vezes a gente acaba esquecendo do nosso propósito e do que Deus nos pediu. E quando você falou sobre o amor, eu até anotei também uma observação aqui na lição sobre isso, que Deus fala, né, no Antigo Testamento, é muito frisado o ame ao próximo como a si mesmo, né? Só que quando Jesus vem, Jesus fala, ame ao próximo como eu os amei. Me deu uma bugada aqui agora, mas vocês me ajudaram. Então, quando Jesus fala pra gente amar não mais
só com a referência de como eu me amo, eu preciso amar o outro, mas eu preciso amar o outro como ele ama, né? Ele tá trazendo outra referência. Ele tá trazendo um outro aspecto de que eu sou amada por Deus. Sim. E por isso, por ser amada por Deus, aí sim, eu amo outras pessoas. E me amo também, né? Então vai um pouco além. Porque é muito fácil, muitas vezes, eu dizer, eu amo tanto meu próximo, né? Eu sou empática com o meu próximo, mas qual é a intenção? Verdade. Porque Jesus ama com amor genuíno. Ele não ama porque ele tem uma intenção por detrás. Ou a obrigação. Porque Jesus mandou, mas não entende realmente porque eu amo porque fui amado. Exatamente. E aí pega o gancho de Judas. Eu tenho certeza que todos que descobriram que Judas era o traidor, no momento ali da descoberta, eles pensaram, como assim Jesus permitiu que ele estivesse sentado com a gente? Como assim Jesus deu pão para ele? Lavou os pés dele. Como assim? Porque Jesus não ama com intenção. Quem ama com intenção, muitas vezes, somos nós, seres humanos. Mas Jesus ama genuinamente, com uma intenção pura. Ele ama porque somos criaturas dele, né? Filhos dele. Mas nós não. Muitas vezes a gente tem a tendência, por conta do pecado, de amar o outro pelo que o outro tem a nos oferecer. Verdade. Isso aí, já fica com aquela missão, né? Poxa, eu vou amar ele porque ele vai me ajudar em alguma coisa, né? Uhum. E eu achei esse ponto que você tocou tão interessante, porque a gente usa aquele mandamento, ame o próximo como a ti mesmo, né? E muitas pessoas trazem uma nova ideia, né? Pra você amar o próximo, você precisa se amar, né? Então bora se amar, bora se cuidar, que é totalmente importante, só que aí mostra uma nova visão. Você vai amar o próximo porque Jesus te amou. Aí você não fica naquela solidão, ninguém me ama. Pô, eu tenho um Deus que me ama, isso já é motivo de alegria. Exatamente. Jesus me ama. Exatamente. Ele morreu por mim. Então, a gente muitas vezes, poxa, Deus, Jesus foi injusto com Judas, né? Tem gente que pensa assim, né? Não, mas Jesus amou ele, deu todas as oportunidades. E a gente tem que trazer pra nossa vida, pô, Jesus me ama, me deu todas as oportunidades, morreu por mim na cruz, deu a sua graça pra me salvar. E o que é que tá acontecendo comigo, né? Porque eu tô tão distante dele, né? Então a gente tem que fazer essa reflexão na nossa vida, assim, pra gente perceber, poxa, Jesus fez tudo por mim. E o que eu tenho feito por ele, né? Sim. Será que eu tenho mudado meu estilo de vida por Cristo? Será que eu tenho submetido a sua vontade em minha vida, né? Porque a gente só quer Deus vem a nós, né? E não a gente vai a Deus, né? Verdade. E a lição também me trouxe um questionamento em relação à humildade, né? E eu até queria te fazer essa pergunta. O que é que leva as pessoas a não se entregarem verdadeiramente a Cristo, genuinamente a Cristo? O que é que impede, no caso? Eu acho que muito desse lugar vem do ensimesmamento. É o que ele tá falando. Sabe essa frase do ame o próximo como a ti mesmo? Às vezes a gente leva para dois extremos. Ou eu amo demais o próximo e esqueço de mim. E aí Deus não quer isso. Às vezes até esquecer de Deus, né? E esquece de Deus, né? Porque... E aí vem o que você falou também, de mostrar. Eu preciso mostrar que eu sou cristã, que eu sou uma boa menina, que eu sou um bom rapaz. E aí a gente vai usando as máscaras, né? Então eu ajudo o outro, não porque é genuíno, mas porque eu quero mostrar que aquilo ali é bem visto, né? Então tem esse extremo. E aí eu me deixo de lado. E tem um outro extremo, de uma sociedade que a gente está vivendo também. E eu tenho certeza que vocês adolescentes ouvem muito isso em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, todas... Pode falar? Pode. Efetivamente. Todas as redes sociais. Porque estamos vivendo em um momento onde as pessoas estão ensimesmadas. É primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. Isso é amor para as pessoas, para o mundo. Mas para Deus, não. Quando Deus fala que a gente precisa se amar primeiro, é porque a gente precisa se cuidar, se valorizar, né? Ter uma boa autoestima. Né? A gente precisa ser responsável com a nossa saúde, com o nosso corpo. Então, a gente não tem que colocar qualquer coisa no nosso corpo. A gente não tem que beber, consumir qualquer coisa. A gente precisa se cuidar. Porque aí sim eu posso cuidar do outro com saúde. Então percebe que tende a ter extremos. Ou eu não cuido de mim e cuido só do outro, porque isso mostra uma boa aparência. Ou eu entro num ensimesmamento egocêntrico e que afasta também de Deus, né?
Eu acho também que é importante, que eu acho que isso fica também muito confuso na cabeça dos adolescentes, é que nosso valor tá em Cristo, né? E na adolescência, principalmente, às vezes as pessoas acabam buscando esse valor em outros lugares. Sim. E acabam, às vezes, sabem do que Jesus fala sobre si mesmo, sobre você, mas não aceita isso, porque para muitas pessoas, às vezes não acaba não sendo suficiente. Mas eu acredito é porque não conhecem verdadeiramente o amor que Deus tem por elas. Sim. Isso é algo incrível. Quando a gente entende o amor de Jesus, toda a nossa vida muda. A gente tem uma dedicação, uma energia tão grande, né? Poxa, saber que você é amado, né? E você vai amar o próximo, porque você entende que também são seus irmãos. Também Cristo amou essas pessoas, né? Sim. Então você também vai servir a Deus, assim, de forma grata. De gratidão pelo que Ele fez por mim, né? Tem um provérbio latino aqui que a lição lhe traz, que diz assim: o conhecimento do pecado é o início da salvação, né? Porque a gente entra novamente no caso de Judas, né? Judas era muito orgulhoso. Ele não queria admitir. Quando Jesus disse aqui na hora ali que haveria um traidor, ele falou: não sou eu jamais vou te trair, né? Ele não queria admitir que ele tinha um sentimento ruim dentro do seu coração, né? E a gente traz uma lição, né? O conhecimento do pecado é o início da salvação. Quando a gente admite o nosso pecado e quando a gente vai a Cristo, a salvação está começando ali. O perdão de Deus já vem ali para nos perdoar e nos transformar, né? Sim. Então a gente precisa quebrar o nosso orgulho, Sim. quebrar todo esse sentimento, né? Que a gente não gosta de se humilhar. A gente não gosta de se humilhar. A verdade é essa, que o ser humano não gosta de se humilhar. Então, mas em relação a Deus e o pecado, a gente precisa se humilhar para que a gente venha ter a salvação. Sim. É justamente sobre se submeter, né? Aí, entrando nisso até, eu queria te perguntar o que é que a gente pode fazer para ter esse amor verdadeiro por Cristo e caminhar verdadeiramente, né? Para que não seja um evangelho falso, um evangelho forçado, ou que a gente tenha os nossos próprios desejos acima dos de Cristo. Uhum. Eu acho que vai muito pelo lugar de onde colocamos Deus em nossas vidas. Sim. Na adolescência, a gente sabe que vocês acabam passando por um turbilhão de coisas, porque vocês estão conhecendo, eu acredito que eu tô falando para adolescentes, a grande maioria das pessoas que assistem aqui o podcast de vocês, e vocês têm muitas influências, vocês querem ser aceitos, vocês querem agradar as pessoas, vocês têm uma necessidade de andar em turmas, então se eu ando em um grupo, eu preciso ser aceito pelo meu grupo, né? E isso muitas vezes faz com que a gente vá se distanciando e esquecendo quem Cristo é. Porque a gente vai ficando somente com a referência do Cristo que a gente ouve. Sim. Então, acho que uma dica é tentar passar mais tempo com esse Cristo. Porque eu acho que ele é muito mais legal. Você vai descobrir isso. Ele é muito mais legal do que você imagina. Eu acho, não, eu tenho certeza, né? Então, é passar tempo com Cristo, né? Eu tive uma experiência, que eu estava até compartilhando um pouquinho com o Felipe, de que na minha adolescência, eu tive adolescência para a juventude. Eu fui uma adolescente meio precoce. Eu era diretora de adolescente, sendo que eu era de uma adolescente. E aí, quando eu já estava ali no início da faculdade, mais ou menos, eu tinha me mudado de cidade. Eu tinha ido para uma outra cidade, mas eu ainda continuava congregando na mesma igreja, né? Só que começou a ficar muito desgastante, porque eu e minha família, a gente ia de manhã, sábado de manhã, e ficava até à noite para todas as programações. Aquilo estava me desgastando. E eu não conseguia sentir Deus. Sabe? Eu comecei a passar por um processo de cadê Deus? Mas as pessoas não falam que tem uma experiência com Deus e que Deus fala. Várias pessoas contam o testemunho dela, né? Diz que eu ouvi Deus falando comigo. Deus mandou um sinal pra mim. E eu pensava assim, poxa, comigo Deus não fala. Deus só fala com essas pessoas? Sim. E comigo não. Eu nasci ali, eu sou de uma família adventista de berço, então... Principalmente quando você já é, né, das antigas. Exatamente. Então, tipo assim, não é possível que todo mundo tenha uma experiência e eu não tenho. E eu ainda tinha um agravante. Senhor, eu sou professora de adolescente. Eu vou pra classe de adolescente. Eu vou falar com eles algo que eu não estou sentindo. Que eu sinto que eu não tô vivendo. Então, isso começou a me angustiar muito. E eu lembro de uma conversa que eu tive com a minha mãe na época. Que eu falei assim, eu não sinto Deus. Eu acho que ele não está me ouvindo. Eu acho que ele não está me vendo. Eu acho que ele esqueceu aqui de mim. E aí ela disse assim, mas você espera que ele faça o quê? E aí eu disse, não, ele fala com as pessoas. Ele se mostra para as pessoas. Comigo ele tá em silêncio. E aí ela virou para mim e disse, mas o que é que você espera de Deus? Nem sempre Deus fala de uma maneira escancarada, nem sempre Deus vai se fazer presente. Que sinal é esse que você quer de Deus?
E eu fiquei pensando sobre isso. Qual é o sinal que eu quero que Deus faça? Para eu entender que Ele está aqui comigo. Nem sempre Deus vai aparecer de forma nítida e clara pra gente, sabe? Às vezes, Deus vai continuar em silêncio. E Ele se revela no silêncio, né? E foi aí que eu encontrei o livro Caminho a Cristo. Eu comecei a ler. E através dessa leitura, eu pude, assim, voltar a me conectar com Jesus Cristo. Porque aí eu entendi quem Ele era pra mim. Amém. Nossa, isso é muito E importante. você falou em algo assim, de se aproximar com Jesus, passar tempo. E essa é a resposta, né? Quanto mais tempo você passa, mais próximo de Deus você fica. E eu queria que você fizesse a nossa oração, porque nosso episódio, infelizmente, está Tá chegando acabando. ao fim. Mas você poderia fazer essa oração pela gente, né? E por vocês, adolescentes, também estão assistindo. Tudo bem, vamos lá. Santo Deus, amado Pai que habita nos céus, obrigada, Senhor, por se fazer tão presente em nossas vidas. Senhor, que a sua misericórdia possa alcançar cada um de nós e todos os adolescentes que nesse momento estão assistindo esse podcast. Que a gente possa, ó Pai, tirar grandes lições, né, com Judas, com Cristo e com os discípulos, de que o Senhor precisa ser sempre presente e constante em nossas vidas e que o Senhor é a nossa maior referência. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Muito Amy, obrigada, viu? foi Obrigada. ótimo passar Foi esse tempo uma com conversa você. incrível. Foi mesmo. Eu que agradeço. E é isso, gente. Faça sua assinatura, curte, comenta, compartilha. E é isso. Até o próximo episódio, Beijo. pessoal.